Imagina só, você andando por um lugar onde o tempo simplesmente não passa, sabe? Tudo parado, como se você tivesse entrado em um filme de fim do mundo. Um silêncio de arrepiar, só quebrado pelo vento assobiando pelas janelas estouradas e portas rangendo. A natureza, que antes a gente controlava, agora tá tomando conta de tudo, cobrindo casas, prédios e ruas com um verde que não perdoa. Nesse vídeo, vamos dar um rolê por 10 lugares abandonados que parecem ter ficado presos no tempo, com uma atmosfera sinistra e que dá até um medinho. Cada rachadura, cada objeto largado por aí conta uma história, viu? Histórias de sonhos que não deram certo, de tragédias que ninguém esperava e de um passado que não quer ser esquecido. Lugares que, quando o povo foi embora, viraram presa da natureza, da bagunça, ou simplesmente ficaram como lembranças do que um dia foram. Com imagens de arrepiar, vamos explorar a beleza triste desses lugares, vendo de perto a força do tempo e como a gente é frágil. Então, se prepara para conhecer esses lugares abandonados que parecem ter saído direto de um filme de terror. Nossa viagem começa em Pripyat, lá na Ucrânia. Quem não se lembra do maior desastre nuclear da história? Em 1986, o reator número 4 da usina de Chernobyl explodiu, espalhando radiação por tudo e fazendo todo mundo sair correndo da cidade. Pripyat, que antes era cheia de vida, com mais de 50 mil pessoas, virou uma cidade fantasma do dia para a noite. Apartamentos vazios com mesa posta para jantar, brinquedos largados nas creches, cadernos abertos nas salas de aula, tudo parado no tempo. É de cortar o coração. O mais assustador é que a natureza está tomando conta de tudo. As plantas estão invadindo as ruas e prédios, criando um contraste bizarro entre a beleza natural e a destruição que a gente causou. A roda gigante, que antes era só alegria, agora está enferrujando, um lembrete triste da tragédia. Pripyat é um aviso do perigo da energia nuclear e de como a tecnologia pode ser perigosa se a gente não souber usar. O silêncio de lá é de arrepiar, só o vento soprando nos prédios vazios, carregando a memória daquela tragédia. Mas, mesmo com tanta tristeza, a vida dá um jeito. Lobos, raposas e até cavalos selvagens se acostumaram com a radiação e andam por lá, mostrando que a vida sempre encontra um jeito. Agora, vamos para o Japão, conhecer uma ilha de concreto que parece um navio fantasma. Hashima, ou Gunkanjima, a ilha navio de guerra, já foi símbolo de riqueza. No comecinho do século XX, a Mitsubishi abriu uma mina de carvão lá e um monte de gente foi trabalhar, sonhando com uma vida melhor. Rapidinho, Hashima virou um dos lugares mais cheios de gente do mundo, com casas, escolas, hospitais, até cinema. Mas nos anos 70, o Japão trocou o carvão pelo petróleo e a mina fechou. Em poucos meses, a ilha que tinha mais de 5 mil pessoas virou um deserto de concreto. Hoje, os prédios de Hashima, corroídos pelo tempo, parecem fantasmas. Apartamentos vazios, com móveis empoeirados, televisões antigas, roupas nos varais, tudo contando histórias de um passado não muito distante. Hashima é um lembrete de que a indústria muda e a riqueza pode desaparecer rapidinho. É um lugar onde o passado e o presente se misturam, criando uma atmosfera única de beleza triste e que faz a gente pensar. Vamos agora para os Estados Unidos, conhecer Centralia, na Pensilvânia, uma cidade que vive um pesadelo, um incêndio sem fim. Em 1962, o fogo começou em uma mina de carvão e se espalhou pelos túneis embaixo da cidade. Ninguém conseguiu apagar, e Centralia virou uma cidade fantasma. É assustador ver a fumaça tóxica e o vapor quente saindo do chão rachado. As casas foram abandonadas às pressas, com móveis e tudo dentro, como se as pessoas fossem voltar logo. Ruas e calçadas racharam, engolidas pelo fogo. A igreja de Santa Inês, que era o orgulho da cidade, agora está sozinha em uma colina, olhando para o desastre. Seus vitrais coloridos brilham no sol, um contraste triste com a fumaça e a destruição. Centralia é um lembrete da força da natureza e da fragilidade da gente. É como se o tempo tivesse parado no momento em que o fogo tomou conta de tudo.
Agora, vamos para o deserto da Namíbia, conhecer uma cidade fantasma quase totalmente coberta pela areia. Kolmanskop, que um dia foi símbolo de riqueza, agora é um lembrete da força da natureza. No começo do século XX, descobriram diamantes por lá, e a cidade se encheu de gente querendo ficar rica. Mineiros e aventureiros da Europa toda foram para Kolmanskop, com seus casarões e luxo, um oásis no meio do nada. A cidade prosperou por um tempo, mas a sorte acabou quando os diamantes acabaram. As pessoas foram embora tão rápido quanto chegaram, deixando tudo para trás. Hoje, as ruas desertas e as casas vazias de Kolmanskop estão sendo engolidas pelo deserto. Salas que já foram chiques agora estão cheias de areia, móveis antigos aparecendo nas dunas. O teatro, que já foi palco de tantas histórias, agora é um salão vazio, com o palco tomado pela areia. A natureza está levando de volta o que era dela, transformando Kolmanskop em um lugar triste e bonito ao mesmo tempo. Nossa próxima parada é na China, em uma cidade fantasma que mostra bem o que acontece quando a gente especula demais com imóveis. Orduz, na Mongólia Interior, seria uma metrópole futurista, um símbolo do poder da China. Contrataram os melhores arquitetos, fizeram avenidas enormes, tudo do bom e do melhor. Mas Orduz virou uma cidade fantasma. Problemas com dinheiro, falta de planejamento e a distância de outras cidades fizeram pouca gente querer morar lá. Os apartamentos, shoppings e museus estão vazios, esperando por moradores que nunca chegam. As praças e parques, que foram feitos com tanto cuidado, são um deserto. Orduz é um alerta sobre os perigos da especulação imobiliária e da falta de planejamento urbano. É uma cidade fantasma moderna, um símbolo de um futuro que não aconteceu. Agora, vamos para a Alemanha, visitar Belitz Heilstätten, um hospital enorme perto de Berlim. Paredes descascando, corredores silenciosos, um lugar cheio de histórias de dor, esperança e abandono. Construído no final do século XIX, Belitz Heilstätten era um sanatório para tuberculosos. Nas guerras, virou o hospital militar. Depois da queda do Muro de Berlim, foi abandonado. A natureza, como sempre, está tomando conta. Árvores crescem nas janelas, era cobre as paredes. Andar pelos corredores escuros e salas de cirurgia abandonadas arrepia até os cabelos da nuca. Camas enferrujadas, equipamentos quebrados, tudo lembra um passado triste. O silêncio é quebrado só pelos nossos passos e pelo vento nas árvores. Belitz Heilstätten é um lembrete da fragilidade da vida e da rapidez com que a história muda. Agora, vamos para a Amazônia, conhecer um lugar que mostra como a gente pode ser arrogante e como a natureza é poderosa. Fordlândia, criada pelo dono da Ford, Henry Ford, era para ser uma plantação de seringueiras. No começo do século XX, ele queria borracha para seus carros e resolveu plantar tudo na Amazônia. Fordlândia tinha casinhas americanas, hospital, escola, até campo de golfe. Mas o projeto foi um desastre. Ford não entendia nada da Amazônia, as doenças tropicais atacaram, e os trabalhadores locais não gostaram da ideia. Hoje, as casas e prédios estão sendo engolidos pela floresta. A natureza está recuperando o que era dela, transformando Fordlândia em um túmulo de um sonho que não deu certo. A história de Fordlândia é um aviso. A natureza não se controla e até os planos mais ambiciosos podem dar errado. Vamos para o Chipre, onde uma cidade fantasma está parada no tempo, um lembrete triste de um conflito que dividiu um país. Varocha já foi um paraíso turístico, mas hoje é uma zona militar fechada com seus prédios caindo aos pedaços. Até 1974, Varocha bombava, com hotéis luxuosos, restaurantes e praias lotadas de turistas. Mas aí veio a invasão turca ao Chipre e tudo mudou. Quando a guerra começou, as pessoas fugiram de Varocha, levando só o que podiam, achando que voltariam logo. Mas o exército turco fechou tudo, e até hoje ninguém entra, só militares e a ONU. Varocha está parada no tempo há quase 50 anos. Hotéis luxuosos estão vazios, carros enferrujados nas ruas, lojas e restaurantes abandonados.
é de partir o coração. Varosha é um lembrete do quanto a guerra é cruel e como as divisões políticas são difíceis de curar. É uma cidade fantasma onde o tempo parou, mostrando como a paz é frágil e a memória forte. Nossa última parada é no Velho Oeste americano, na Califórnia, em uma cidade fantasma que parou no tempo. Bodie, que já foi um centro de mineração cheio de ouro e confusão, hoje é um lembrete de como a riqueza é passageira e a história resiste a tudo. No final do século XIX, descobriram ouro perto de Bodie, e a cidade cresceu de repente, cheia de gente querendo ficar rica. Tinha salão, bordel, hotel, loja, de tudo um pouco. Mas a sorte de Bodie acabou junto com o ouro. A cidade que antes era cheia de vida foi ficando vazia, até que, no meio do século XX, virou uma cidade fantasma. Hoje, Bodie é um parque histórico, preservada do jeito que era. As ruas de terra batida estão cheias de prédios antigos, com portas e janelas abertas, como se os moradores tivessem saído agora mesmo. Nas casas e lojas abandonadas, objetos do dia a dia, como pratos, roupas e ferramentas, estão lá, mostrando como era a vida em Bodie. E assim termina nossa viagem por lugares abandonados. Mas as histórias que a gente viu não saem da cabeça. Cada cidade fantasma, cada ruína, cada objeto esquecido é um pedaço da história da gente, um lembrete de como o tempo passa e como somos frágeis. Esses lugares abandonados mostram que o mundo pode virar de cabeça para baixo rapidinho, e o que era riqueza vira abandono total. Desastres naturais, erros, guerras, crises, tudo isso pode transformar cidades vibrantes em cidades fantasmas. Ao olhar para o que aconteceu com esses lugares, a gente lembra da importância de cuidar do planeta, de ter compaixão e sabedoria nas nossas ações. O passado já era, mas ensina muita coisa, para construirmos um futuro mais forte, justo e sustentável para todo mundo.